Olá! E o tema dessa aula são os materiais alternativos que eu usei no começo, quando eu aprendi a fazer meshwork, eu não tinha as coisas que eu precisava. Eu dei um jeito, porque quem quer dá um jeito. Então eu fiz tudo, muitas peças no começo, com esses materiais que eu vou mostrar agora, sem ter comprado nada, basicamente. Tenho certeza que muitas dessas coisas você vai ter na sua casa para fazer, para usar. Então, eu vou explicar tudo que eu usei, por que eu usei e como que eu fiz, tá bom? Então, vamos lá. A gente precisa de uma base para montar a nossa trama, né? E aí eu falei para vocês que eu uso uma cortiça. Mas, quando eu descobri essa técnica do meshwork, eu fiquei apaixonada. Eu já falei para vocês em outros vídeos que foi a paixão à primeira vista. Eu vi e fiquei louca para aprender aquilo. E aí eu fui buscar na internet, eu pesquisei bastante, eu não encontrei nenhum curso que ensinasse isso, e eu resolvi que eu ia aprender na cara e na coragem, eu ia dar um jeito de fazer aquilo. Num primeiro momento, eu comecei a ver algumas peças prontas, algumas tramas prontas, e fui analisando aquelas tramas, mas eu precisava testar. E aí eu não tinha nada. Eu pensei, o que eu vou usar para fazer essa trama? Meu Deus do céu. E aí foi que eu me deparei, eu olhei para o chão da minha casa e vi que os meus filhos têm um tapete de EVA. Ó, vou levantar para vocês verem. Tá vendo? É uma placa de um tapete de EVA. E aí, essa placa, eu tinha duas placas dessas sobrando, que não couberam todas, né, no espaço. E aí eu pensei comigo, ué, por que não tentar nessa placa, né? E se você olhar mais de perto, ó, não sei se dá pra enxergar, eu risquei a minha placa, nossa, eu usei muito essa placa. E vira e mexe quando eu tô fazendo uma trama que eu não consegui terminar por algum motivo e tá presa lá na minha cortiça e eu quero começar outra, ou eu preciso tirar a dúvida de alguém, né, das alunas, ou eu quero começar uma outra, vira e mexe, eu ainda venho e pego a minha plaquinha de EVA. Então eu eu ainda uso bastante esse EVA, eu guardo ele com todo carinho, foi aqui que tudo começou. O que eu tinha era essa régua, que é uma régua de metálica de 30 centímetros, mas que pode ser uma régua de acrílico, pode ser a régua que você tiver. E para que ela me servia? Para dimensionar o tamanho da trama que eu ia fazer, né? Nada mais era do que pegar e marcar o tamanho da trama que eu ia fazer. E além disso, eu usava também os mesmos alfinetes no mesmo potinho, e eu nem tinha isso daqui, que eu comprei depois, tá? Eu recolhia. Ele ajuda a pegar os alfinetes quando espalha, mas se você não tiver, você pode simplesmente catar e pronto, né? Não tem que gastar dinheiro com isso. Então os alfinetes continuam os mesmos desde o início. Obviamente que vez ou outra eu compro para repor, porque perde, né? Se danifica, e aí eu compro outro. Mas é basicamente a mesma coisa. Aí eu comecei a evoluir, né, nas tramas, e aí eu queria fazer, eu sempre, em qualquer coisa que eu fui fazer de artesanato, eu sempre quero fazer o mais difícil. E aí eu quis fazer então a trama mais complexa, obviamente. E comecei a pesquisar, e olha daqui, olha dali, e olha a trama pronta, e eu entendi que eu precisava de marcar um ângulo, né, na hora de fazer a trama. E aí eu não tinha a tal da régua. E agora, né, o que eu vou fazer para conseguir fazer a minha peça, e eu não tenho paciência de ficar esperando a bendita da régua chegar, né, que eu tinha comprado pela internet. Aí o que eu fiz? Resolvi o meu problema? Eu fui e desenhei um ângulo de 60 graus, que é o que eu precisava, imprimi e recortei, ó, num papelzinho, é um papel mais grossinho, não sei qual é a gramatura, mas enfim, qualquer cartolina, eu fui e fiz o meu ângulo de 60 graus, tá vendo aqui? Peraí, deixa eu estar de cabeça pra baixo, assim. É isso aí. E aí, eu vou contar pra vocês que eu fiz as primeiras peças com ele, guardei ele de recortação, porque chegou a minha
a minha régua. E se eu disser pra vocês que depois que chegou a régua, eu fiquei muito tempo usando isso daqui, que vira e mexe eu ainda pego ele de volta, porque eu achei prático de usar. Então, na hora que eu for ensinar pra vocês a como usar, onde usar, eu vou ensinar com a régua, mas eu também vou mostrar com esse daqui, porque é importante. Porque se você não quer comprar régua, você não compra, entendeu? Você vai usando esse daqui. Então, ó, basicamente eu comecei usando os meus alfinetes de casa, uma placa de EVA, que era do tapete dos meus filhos, uma régua que eu já tinha, o meu ângulo de 60 graus que eu mesma fiz e uma tesoura que nem era aquela lá. Eu comecei usando essa aqui, ó. Ó, sabe uma tesourinha bem pequena, ó, tá vendo? É da Mundial, acho que é, sei lá. É, da Mundial. Super pequenininha e que deu super certo também. Então, assim, a ideia é que vocês entendam que não precisa de nada, de quase nada. E eu tenho certeza que muitas de vocês devem ter filhos e muitas devem ter um EVA desses assim jogado. Às vezes a criança nem tá usando mais, às vezes sobrou, que nem no meu caso, sobrou mesmo. E aí dá pra fazer. Gente, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer quase tudo. Assim, são infinitas as possibilidades de fazer um meshwork com fita e com outros materiais. E o que eu quero que vocês tenham na cabeça é que se você quiser realmente fazer, é muito fácil, é muito tranquilo, é só você pegar essas coisas aqui e bora lá fazer as tramas, tá bom? Então, óbvio que além dessas coisas básicas, você vai precisar das fitas e você vai precisar também da entretela termocolante. E é isso, tá bom? Um beijo, tchau!